Arro, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck da mesa radiônica, xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre La Sirène. Mas antes da gente aprender sobre essa divindade, já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, deixa seu comentário, você cultua La Sirène, qual é a sua relação com ela, divide um pouco da sua experiência com a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não está inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, saiba que para manter essa pesquisa aqui, é preciso a colaboração de vocês. Então, por menor que seja a colaboração, se possível, envie um superchat, um super sticker, um valeu demais, um pix de qualquer valor para a chave que eu deixei relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo, ou melhor, se torne membro do clube de membros do canal para ajudar mensalmente aqui a manter esse espaço para vocês. Sem a ajuda de vocês, repito, esse espaço pode acabar. Bem, e inclusive, todo esse acervo que eu trago para vocês aqui de pesquisa sobre os deuses e deusas, oráculos, enfim. Bem, então vamos começar a falar sobre La Sirène ou La Sirène, do francês a sereia, que é uma das mais belas e enigmáticas loá do vodú haitiano, associada às águas, sobretudo ao mar, e frequentemente aproximada por sincretismo de Iemanjá. Já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, sobre Iemanjá. Você pode dar uma olhadinha para aprender sobre ela por lá. La Sirène representa o poder das águas, a sedução espiritual e o mistério profundo do inconsciente, sendo uma entidade de grande força mágica ligada à intuição, à música e à prosperidade, à beleza e ao magnetismo. Senhora dos mares e dos encantamentos, sua presença é simultaneamente acolhedora e insondável, refletindo a própria natureza do oceano, profunda, rica e imprevisível. Sua essência é dual, podendo se manifestar como generosa e encantadora, mas também distante, sedutora e até perigosa quando desrespeitada. Dentro do vodú, um loá é um espírito que serve a Bon Dieu, o princípio criador, e que por sua vez interage diretamente com os seres humanos. Nesse contexto, La Sirène é uma divindade elemental das águas, uma verdadeira rainha do domínio aquático, governando não apenas o mar, mas todas as formas de água, como rios, lagos e correntes, simbolizando o poder universal da água como força de vida e também de destruição. Ela rege emoções profundas, sonhos, mediunidade e os mistérios ocultos, sendo considerada uma facilitadora do desenvolvimento espiritual, especialmente em caminhos mágicos e mediúnicos. Sua associação com o inconsciente, embora reforçada por interpretações modernas de viés junguiano, não pertence à tradição haitiana original, assim como sua relação com a lua, apesar de popular, não é tradicional dentro do vodú. Sua atuação espiritual também se manifesta através de sonhos e visões, nos quais conduz iniciados ao seu reino subaquático, onde transmite ensinamentos ocultos e sabedoria mágica, consolidando seu papel como guardiã de conhecimentos sagrados. Como arquétipo vivo, La Sirène é simultaneamente sedutora, musical, vaidosa e tempestuosa, capaz de conceder riquezas e inspiração, mas também de punir aqueles que a desrespeitam. Ela é vista como um espírito de criatividade, amor, beleza e abundância, mas também como guardiã de perigos ocultos, refletindo a dinâmica do próprio oceano, que pode nutrir ou destruir. Sua imagem como sereia, metade mulher, metade peixe, reforça esse simbolismo de dualidade, abundância e mistério. La Sirène é mais do que uma divindade das águas. Ela é a personificação do poder emocional, do inconsciente profundo e da riqueza espiritual que habita o invisível. Sua presença atravessa culturas e tempos como uma força viva de transformação, encantamento e sabedoria, mantendo-se como uma das expressões mais sofisticadas e fascinantes do sagrado feminino nas tradições do vodú haitiano. La Sirène é tradicionalmente representada como uma sereia de beleza extraordinária, metade mulher e metade peixe,
com longos cabelos e adornos luxuosos que expressam sua natureza mágica e sedutora. Sua imagem mais recorrente a mostra segurando um espelho e um pente, objetos que vão muito além da vaidade, simbolizam autoconhecimento, poder de atração e a capacidade de transitar entre o mundo visível e o invisível. O espelho, em especial, é compreendido como um verdadeiro portal entre o plano material e o reino místico das águas, reforçando seu papel como guardiã de sabedorias ocultas. Em muitas representações, ela aparece cercada por conchas, pérolas e riquezas marinhas, indicando sua íntima ligação com a abundância, prosperidade e tesouros escondidos nas profundezas. Sua iconografia é o resultado de um longo processo de sincretismo e transformação cultural. Acredita-se que suas origens sejam ultramarinas, reunindo influências de antigos espíritos aquáticos africanos, sereias europeias e até elementos visuais provenientes de divindades hindus e figuras religiosas cristãs e muçulmanas. No vodou haitiano, ela também é associada a Labaleine, sendo ambas evocadas como expressões complementares das forças oceânicas. Além de sua forma clássica, La Sirène pode ser descrita como encantadora de serpentes ou uma fusão entre esses arquétipos, ampliando ainda mais sua dimensão simbólica de poder, mistério e domínio sobre forças primordiais. Frequentemente é retratada com pele morena clara, cauda de peixe bem definida e portando uma trombeta dourada, instrumento com o qual convoca outros loá e espíritos. Sua ligação com o som e a música é profunda. Ela é conhecida como Rainha do Coro, La Reine Chanterelle, possuidora da voz mais bela entre os espíritos, capaz de encantar, seduzir e conduzir aqueles que a ouvem. A imagem da sereia ocupa um lugar central também na arte ritual haitiana, sendo um tema recorrente em bandeiras bordadas com lantejoulas e, em alguns contextos, associada à figura de Stella Maris. Sua presença simbólica é considerada auspiciosa. Acredita-se que sua imagem atrai riqueza, boa sorte e proteção, sendo comum em casas, embarcações e até em espaços ligados à fortuna, como jogos e loterias. Para marinheiros, sua proteção é especialmente valorizada, pois ela guia embarcações com segurança até o porto, refletindo sua conexão com a generosidade e os mistérios do mar. No entanto, essa mesma beleza e encanto carregam uma dimensão perigosa. La Sirène não é uma entidade consistentemente benevolente ou indiferente. Ela responde à forma como é tratada. Aqueles que a reverenciam adequadamente podem receber bênçãos, riqueza e conhecimento. Já os que a desrespeitam ou negligenciam suas obrigações podem ser atraídos por sua beleza e voz para destinos trágicos. Há relatos de que ela pode seduzir até a morte ou mesmo levar crianças para seu reino subaquático, onde seriam criadas sob sua influência. Essa dualidade reforça sua natureza complexa. Ao mesmo tempo em que pode ser uma poderosa aliada, também pode se tornar uma força implacável. Sua forma, por vezes, também expressa essa ambiguidade. Em algumas tradições, ela é incapaz de caminhar devido à cauda de peixe. Em outras, quando assume pernas humanas, se move de maneira delicada, quase etérea na ponta dos pés, como se nunca estivesse completamente presa ao mundo terrestre. La Sirène se estabelece como uma forma liminar, habitando a fronteira entre a terra e a água, entre o humano e o divino, entre o encanto e o perigo, personificando a própria essência do mistério, da sedução e do poder transformador das águas. O nome La Sirène é associado a La Sirène, que tem origem no francês e significa literalmente a sereia, refletindo tanto a influência colonial no Haiti quanto sua conexão com arquétipos universais de espíritos aquáticos femininos presentes em diversas culturas. Ela também é conhecida pelo nome de louvor La Baleine, que significa a baleia, reforçando sua associação com as profundezas e a vastidão do oceano. A figura da sereia, aliás, não é exclusiva do vodou haitiano. Seres híbridos, metade humanos e metade peixes, aparecem em mitologias ao redor do mundo, da África à Europa, da Ásia às Américas, sugerindo um símbolo ancestral profundamente enraizado na psique humana,
talvez ligado tanto à memória simbólica das origens aquáticas da vida, quanto às águas primordiais do nascimento. La Sirene incorpora muito dos elementos clássicos dessas tradições. A beleza hipnótica, o canto sedutor, o cuidado com os longos cabelos e o fascínio pelos mistérios do mar. No entanto, sua compreensão plena exige um olhar mais atento ao contexto do vodú haitiano, uma tradição frequentemente mal interpretada e reduzida a estereótipos. Longe das caricaturas populares associadas à feitiçaria maliciosa, o vodú é uma religião complexa, profundamente simbólica e estruturada, nascida do encontro entre tradições da África Ocidental, especialmente do povo iorubá, e o catolicismo romano durante a diáspora africana. Esse processo deu origem a um sistema espiritual sofisticado, no qual os loais atuam como intermediários entre a humanidade e o princípio criador supremo, ou Bon Dieu, uma entidade tão transcendente que não se envolve diretamente com as questões humanas cotidianas. É nesse espaço que os Loa, como La Sirene, se tornam centrais. Eles se comunicam com os praticantes através de sonhos, possessões e rituais, sendo agrupados em diferentes nações, como os Rada, que são os mais serenos e equilibrados, e os Petro, mais intensos e associados a forças transformadoras e por vezes perigosas. Não há uma autoridade central no vodú, o que faz com que suas práticas variem conforme a região, gerando uma rica diversidade de expressões espirituais. Ainda assim, há um princípio comum, a construção de uma relação viva e respeitosa com os Loa, que orientam não por regras rígidas, mas por caminhos de experiência, identidade e transformação pessoal. Nesse universo, La Sirene ocupa um papel de destaque como senhora das águas e expressão do poder aquático que permeia a vida haitiana. Ela está intimamente ligada a Agoué, considerado o senhor das águas, sendo frequentemente compreendida como sua consorte. Sua presença reflete a importância simbólica e prática do mar e das águas na cultura haitiana, não apenas como fonte de sustento, mas como portal espiritual e espaço de mistério. Sua natureza também pode ser melhor compreendida quando comparada ao amplo complexo espiritual de Mami Vata. Embora frequentemente associadas, não são a mesma entidade. Mami Vata representa uma força ancestral vasta e multifacetada, difundida por diversas regiões da África, ligada à água, à riqueza, à fertilidade e ao poder feminino. Já La Sirene é uma manifestação específica e estruturada desse arquétipo dentro do vodú haitiano. Em termos simbólicos, pode-se dizer que Mami Vata é o grande oceano espiritual, enquanto La Sirene é uma das suas expressões individualizadas. Durante a diáspora africana, esses arquétipos foram transportados e ressignificados nas Américas, preservando sua essência, mas se adaptando a novos contextos culturais e religiosos. La Sirene surge como uma síntese viva desse processo histórico e espiritual, uma entidade que carrega em si ecos de múltiplas tradições, mas que se afirma com identidade própria dentro do vodú haitiano. Ela compartilha com Mami Vata atributos como beleza magnética, poder de atração, riqueza e profundidade espiritual, mas se distingue por sua organização ritual, suas relações específicas dentro do panteão e sua atuação bem definida como Loa. Dessa forma, ela não é apenas uma sereia mítica, mas uma presença espiritual complexa que traduz em sua essência o encontro entre culturas, memórias e mistérios que atravessaram o oceano para se reinventar no novo mundo. La Sirene pertence à família dos Loa aquáticos no vodú haitiano e está profundamente associada ao domínio de Agoué, o grande senhor das águas. Em muitas tradições, ela é considerada sua consorte ou complemento feminino, representando a dimensão emocional, intuitiva e sedutora do oceano, enquanto Agoué encarna sua força diretiva, majestosa e soberana. Juntos formam o que frequentemente é compreendido como o casal real divino do mar, governando um vasto e magnífico reino subaquático, símbolo da riqueza, do mistério e da profundidade espiritual das águas. Nesse reino, acredita-se que acolham também as almas daqueles que morreram no mar durante a travessia da diáspora africana, oferecendo-lhes um lar espiritual nas profundezas.
Embora essa união seja central, as tradições não são unânimes. Em alguns relatos, La Sirene é descrita como esposa de Agüe, em outros como filha ou manifestação complementar. Há ainda interpretações que a conectam a sistemas paralelos, como no contexto Jeje, onde pode ser associada ao Vodun Naeté, consorte e irmã gêmea de Agboé. Essa multiplicidade de visões revela a natureza fluida do Vodú, em que não há apenas uma autoridade única, mas sim variações conforme linhagens e práticas locais. Ainda assim, no contexto ritual, La Sirene e Agüe são frequentemente cultuados juntos, especialmente em oferendas destinadas ao mar, reforçando sua ligação inseparável. Além de Agüe, La Sirene mantém vínculos com diversas outras entidades do panteão. Sua companheira mais constante é La Baleine, cuja relação com ela pode variar entre mãe, consorte, irmã ou até uma expressão complementar da mesma força oceânica. Ela também pode ser associada à família dos Exili, sendo por vezes compreendida como uma manifestação aquática desse complexo espiritual, uma Exília do mar, posicionando-se simbolicamente entre a doçura refinada de Exília Freda e a intensidade protetora de Exília Dantor. Em algumas tradições, menciona-se ainda uma possível filha chamada Úrsule, ampliando sua dimensão mítica e genealógica. La Sirene raramente está sozinha em sua atuação espiritual. Ela é frequentemente acompanhada por outras entidades ligadas às águas, como Domanian Agüe, além de figuras femininas como La Blanc, Zili, Dereyale, Severine e Ladon, cada uma representando aspectos específicos da força aquática. Essas presenças reforçam a ideia de que o reino das águas não é estático, mas um campo vivo de relações espirituais interligadas. Apesar de sua forte associação com o oceano, que é o domínio de Agüe, La Sirene não se limita às águas salgadas. Ela reina sobre todas as águas, tanto doces quanto salgadas, refletindo o princípio de que todos os rios inevitavelmente retornam ao mar. Essa visão amplia seu alcance simbólico. Ela não é apenas a rainha do oceano, mas uma expressão do fluxo universal das águas, conectando fontes, rios e mares em um mesmo ciclo sagrado. Sua natureza relacional também se manifesta em outras associações ocasionais, como ligações com Simbi, indicando sua afinidade com forças mágicas e espirituais mais profundas. No entanto, sua principal e mais estável relação permanece com Agüe, com quem compartilha o governo do mundo aquático. Enquanto ele rege as correntes, os ventos e a navegação, ela personifica os mistérios ocultos, a beleza, a sedução e os tesouros invisíveis das profundezas. Tradicionalmente, La Sirene é servida e reverenciada dentro da nação Rada, associada a energias mais equilibradas e benevolentes, embora sua natureza nunca seja totalmente previsível. Assim, ela se estabelece como uma divindade relacional por excelência, definida não apenas por si mesma, mas pelas teias de conexão que tece com outras forças espirituais, refletindo a própria dinâmica das águas, sempre em movimento, sempre interligadas e sempre profundas. As narrativas sobre La Sirene revelam uma entidade de poder profundo, capaz de atrair seres humanos para o fundo do mar por meio de sua beleza e de seu canto hipnótico. Aqueles que são levados por ela podem receber conhecimentos ocultos, dons espirituais ou riquezas, mas raramente retornam inalterados. No Haiti, há inúmeros relatos de pessoas que foram conduzidas sob as águas por períodos simbólicos ou prolongados. 7 dias, semanas, meses ou até anos, e que regressaram transformadas, portando um nível muito mais elevado de connaissance, isso é, conhecimento ritual e percepção espiritual. Em alguns desses relatos, surgem também mudanças físicas, como pele mais clara e cabelos mais lisos, aspectos que abrem espaço para reflexões mais profundas sobre questões sociais e históricas, embora não sejam centrais à compreensão espiritual da entidade. As raízes dessas histórias são vastas e entrelaçam influências africanas, europeias e indígenas taínas. A figura de La Sirene dialoga com o complexo espiritual de Mami Vata,
bem como com tradições europeias que remontam à antiguidade clássica, como as sereias da Odisseia. Originalmente descritas como seres híbridos entre mulher e ave, essas figuras evoluíram ao longo do tempo até se consolidarem na Idade Média como entidades marinhas de corpo metade humano, metade peixe, imagem que também se fixou no imaginário ligado à própria palavra sereia. Nesse período, elementos como o espelho e o pente se tornaram símbolos recorrentes, associados tanto à vaidade quanto ao poder de encantamento, sendo posteriormente incorporados ao simbolismo de La Sirène. No contexto do vodou haitiano, essa herança simbólica foi absorvida e ressignificada. La Sirène passou a ser compreendida como uma loa dotada de uma voz poderosa e sedutora, longos cabelos, beleza magnética e profundo conhecimento dos mistérios ocultos sob as águas. Sua natureza, no entanto, é tão fluida quanto o elemento que ela governa. Assim como a água pode nutrir ou destruir, ela expressa tanto generosidade quanto perigo. Pode conceder prosperidade, amor, sucesso e crescimento espiritual, mas também manifesta uma face severa e até violenta quando desrespeitada. Aqueles que não honram seus compromissos ou que a ofendem podem ser atraídos por seu canto e levados a um destino fatal nas profundezas. Além disso, há lendas que a associam ao sequestro de crianças, que seriam levadas para viver em seu reino subaquático, uma imagem simbólica que dialoga com a concepção vodou de que o mundo dos mortos se encontra sob as águas. Nesse sentido, La Sirène também mantém uma ligação com os mistérios da morte e da transição espiritual. Junto de Agoué, ela abriga os Amba Dlo, os mortos que permanecem sob as águas por um período, reforçando seu papel como guardiã de limiares entre mundos. Sua personalidade é complexa e multifacetada. Bela, vaidosa, sedutora, mas também temperamental, intensa e por vezes implacável. Em rituais de possessão, frequentemente se manifesta em silêncio, sendo carregada ou permanecendo sentada, o que é explicado por sua natureza aquática, embora haja quem suspeite que esse silêncio seja, na verdade, um ato de contenção, evitando que sua voz encante fatalmente aqueles ao seu redor. Ainda assim, seu domínio sobre o som e a música permanece uma de suas marcas mais fascinantes. Apesar de sua magnitude e de sua força potencialmente destrutiva, La Sirène também é uma fonte de bênçãos. Seu canto pode conduzir à iniciação espiritual, seus ensinamentos podem elevar a consciência e sua presença pode trazer riqueza e realização. No entanto, ela exige respeito, consciência e reciprocidade. Não é uma força com a qual se possa interagir de maneira leviana. No fim, tudo que se sabe sobre La Sirène parece ser apenas uma fração de sua verdadeira essência. Tal como o oceano que governa, ela permanece insondável, guardando segredos que ultrapassam a compreensão humana. Aproximar-se dela é, inevitavelmente, aceitar mergulhar no desconhecido e compreender que, nesse mergulho, transformação e risco caminham lado a lado. O culto a La Sirène tem raízes nas tradições espirituais da África Ocidental, onde já existiam divindades aquáticas femininas profundamente reverenciadas. Com a diáspora africana, esses arquétipos foram levados ao Caribe e, no Haiti, fundiram-se com influências europeias e indígenas, dando origem à forma atual de sua veneração no vodou haitiano. Nesse contexto, ela também é conhecida pelo nome de louvor La Baleine, a baleia ou La Baleine, uma referência simbólica às profundezas do oceano e aos mistérios que repousam em seu fundo. Dentro das práticas rituais, quando La Sirène se manifesta através da possessão, um fenômeno no qual o Loa monta seu cavalo, ou seja, assume temporariamente o corpo de um devoto, sua presença é inconfundível. A pessoa possuída passa a expressar uma personalidade marcadamente diferente, assumindo traços de uma jovem coquette, com gestos delicados e atenção constante à própria aparência. É comum que se comunique em francês e demonstre certo distanciamento ou até altivez em relação aos presentes, refletindo sua natureza associada à elegância e a uma certa ideia de classe superior. Sua manifestação, no entanto, não é apenas estética, é também profundamente simbólica. Por ser um espírito aquático, muitas tradições afirmam que ela não fala durante a possessão, emitindo apenas sons melódicos, semelhantes aos de um instrumento,
ou se comunicando através de cantos, murmúrios e gestos fluidos. Seu corpo não se comporta como o de um ser terrestre. Frequentemente não anda, sendo carregada ou apoiada pelos roncis, ou então se arrasta como se tivesse uma cauda no lugar das pernas. Em alguns casos, especialmente devido à sua associação com a baleia, o possuído pode se deitar e imitar os movimentos desse animal, como se estivesse no fundo do mar. Há também o cuidado constante de manter seu corpo molhado, pois sua ligação com a água é essencial. Sem isso, pode demonstrar desconforto ou tristeza. Outro aspecto importante é sua tendência a tentar retornar ao mar durante a possessão, o que exige a atenção dos assistentes para garantir a segurança do médium. Esse comportamento reforça a ideia de que sua essência permanece ao domínio aquático e que sua presença no mundo humano é sempre transitória e liminar. O reino de La Sirène, descrito em diversas narrativas, não é apenas um espaço de beleza, mas também de profundidade espiritual e mistério. Trata-se de um domínio onde tempo e espaço não seguem as mesmas regras do mundo físico e onde a consciência humana se dissolve em uma sabedoria mais antiga e intuitiva. Aqueles que simbolicamente ou espiritualmente são levados por ela retornam transformados, muitas vezes sem memória clara da experiência, mas com maior sensibilidade, conhecimento e conexão com o inconsciente. Essa dinâmica ecoa a própria natureza do subconsciente, um território invisível, porém profundamente transformador. Durante os rituais, sua presença altera a atmosfera de forma perceptível. A agitação cede lugar a uma serenidade densa e introspectiva, como se o ambiente fosse envolvido pelas águas. Seus movimentos tornam-se suaves e ondulantes e sua comunicação pode assumir formas simbólicas, enigmáticas ou proféticas. Mais do que respostas diretas, ela oferece caminhos de percepção, convidando o indivíduo a mergulhar em suas próprias emoções e profundezas internas. Apesar de sua força e imponência, La Sirène também ensina uma forma particular de poder, aquele que nasce da fluidez, da adaptação e da resiliência. Ela não impõe pela força bruta, ela transforma pela atração, pela sensibilidade e pela capacidade de navegar entre mundos. Seu culto não se limita aos ronfó, os templos de voodoo, embora estes sejam espaços importantes de ritualização. A água em todas as suas formas, mares, rios, fontes, constitui seu verdadeiro santuário. É nesses ambientes que sua presença é mais sentida, onde sua energia flui com maior intensidade e onde seus devotos buscam conexão direta com sua essência. Atualmente, La Sirène permanece amplamente cultuada no voodoo haitiano e em práticas espirituais contemporâneas, sendo invocada para desenvolvimento espiritual, atração, prosperidade e conexão com o mundo invisível. Seu culto envolve cânticos, danças, oferendas e estados de transe, nos quais sua presença pode se manifestar de forma intensa e transformadora. Essa veneração ultrapassa as fronteiras do Haiti, acompanhando a diáspora haitiana pelo mundo. Há relatos, por exemplo, de praticantes que realizam rituais à beira-mar, vestidos de azul e branco, buscando sua bênção para a riqueza e caminhos abertos. Uma das formas mais comuns de contato com La Sirène ocorre através dos sonhos. Neles, a sereia conduz o sonhador ao fundo do mar, onde revela ensinamentos ocultos, instruções mágicas e verdades espirituais profundas. Ao despertar, a pessoa retorna à vida cotidiana, mas carrega consigo novos níveis de percepção e sensibilidade. Essa dinâmica reforça seu papel como guardiã dos mistérios e do inconsciente, ensinando que o verdadeiro poder reside muitas vezes no invisível, no intuitivo e no emocional. Sua energia convida à entrega e ao mergulho interior, ainda que esse processo envolva riscos. Afinal, como o próprio mar, aquilo que hoje nutre também pode amanhã engolir. La Sirène é celebrada como a rainha do mar e também como a rainha da canção, sendo considerada padroeira da música. Seu canto belo e inebriante ecoa como um chamado irresistível, capaz de atrair aqueles que ela escolhe. Ao mesmo tempo, esse canto carrega sabedoria, pois ela é guardiã dos conhecimentos secretos das profundezas. Durante processos iniciáticos, especialmente aqueles ligados ao Djevo,
É ela quem entoa cânticos simbólicos sob as águas, transmitindo aos iniciados os mistérios necessários para sua jornada espiritual. Nesse sentido, sua função não é apenas seduzir, mas também ensinar, transformar e preparar. Apesar de sua beleza e generosidade, La Sirene é uma força poderosa e imprevisível. Muitos sacerdotes e sacerdotisas evitam submergir completamente a cabeça no mar por respeito ou por receio de serem levados por ela para seu reino subaquático. Há narrativas de pessoas que desaparecem por longos períodos, como a gente já sabe, e retornam anos depois profundamente transformadas, com habilidades ampliadas de cura, magia, adivinhação, como se tivessem trocado um tempo de vida por conhecimento espiritual. Curiosamente, aqueles que vivenciam esse processo raramente demonstram arrependimento, o que sugere o valor iniciático dessa experiência. Sua natureza dual permanece sempre presente. La Sirene pode conceder riqueza, amor, inspiração artística e sucesso, sendo frequentemente considerada uma musa para criadores e sensíveis. Ao mesmo tempo, exige respeito absoluto. A negligência, o desrespeito ou a quebra de compromissos podem despertar sua face mais severa, comparável à força destrutiva de uma tempestade. Também é temida por sua capacidade de levar pessoas, atraindo-as para seu domínio, e que podem não retornar. La Sirene atua como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo material e os mistérios ocultos. Seu reino é simultaneamente um espaço de criação e destruição, de vida e morte, onde repousam tantos tesouros quanto almas. Essa dualidade a torna uma força extremamente potente para processos de transformação pessoal, ajudando o devoto a se libertar de padrões antigos e emergir renovado. Honrar La Sirene é reconhecer o poder das águas e da própria psique. É aceitar o convite para mergulhar nas profundezas do ser com coragem e reverência. Aproximar-se dela é, em última instância, aceitar um pacto com o mistério e compreender que toda verdadeira transformação exige entrega, respeito e disposição para navegar entre luz e sombra. Quanto às divindades relacionadas, com atributos semelhantes a La Sirene, estão Iemanjá, pela profunda ligação com o mar e a maternidade espiritual, Mami Vata, pela sedução e poder místico, Afrodite, pela beleza e magnetismo, e Ram, pela conexão com as profundezas oceânicas. Aqui no canal você encontra vídeo na playlist sobre os deuses e deusas, sobre Iemanjá, sobre Afrodite e sobre Ram. Agora, dentro do próprio voodoo, La Sirene manifesta aspectos que evocam tanto Exílio Freda em sua sedução refinada, quanto Exílio Dantor em sua intensidade e ferocidade, sendo por vezes chamada de Exílio das Águas. Em contextos sincréticos, pode ser associada a representações como a Virgem de Caridad del Cobre, além de imagens da deusa do mar, refletindo a fusão simbólica entre diferentes tradições espirituais. Seu universo simbólico dialoga ainda com outras entidades aquáticas, como Oxum, Matsia e diversas manifestações do arquétipo da sereia presentes em culturas da África, Europa e Américas, revelando a universalidade desse princípio feminino ligado às águas, à sedução e ao mistério. Aqui na playlist sobre os deuses e deusas você encontra também vídeo sobre a deusa Oxum. Quanto aos símbolos relacionados a La Sirene, incluem o espelho, o pente, as conchas, as pérolas, o mar, o canto e objetos de beleza, expressando sua natureza sedutora, introspectiva e abundante. Suas cores mais recorrentes são azul, verde e branco, embora também apareçam tonalidades marinhas como turquesa e prata, e em algumas tradições rosa e branco. Entre seus atributos, destacam-se ainda a trombeta dourada, sinos, taças e elementos ligados ao luxo e à estética refinada. Seu número simbólico é o 7, seu pássaro é a pomba e seu dia é tradicionalmente associado à quinta-feira. A baleia surge como um de seus símbolos mais marcantes, especialmente na forma de La Baleine, refletindo tanto profundidade quanto poder ancestral. O espelho, em especial, carrega um significado muito mais profundo do que a simples vaidade frequentemente atribuído a ele.
No contexto do Vodou, ele funciona como um portal entre mundos, um instrumento de revelação e autoconhecimento. Assim como a água parada foi o primeiro espelho da humanidade, o espelho de La Sirene simboliza a capacidade de refletir não apenas a imagem externa, mas as camadas mais profundas do ser. Ele representa o encontro entre o consciente e o inconsciente, convidando à introspecção e à descoberta de verdades ocultas. O pente, por sua vez, embora associado à estética e ao cuidado com a aparência, também expressa a ordem, alinhamento e domínio sobre a própria energia. Quanto às oferendas dedicadas a La Sirene, elas refletem seu apreço pelo luxo, pela beleza e pela sofisticação. Entre as mais comuns estão espelhos, pentes, perfumes, joias, conchas, flores e objetos brilhantes, além de bebidas refinadas como champanhe, preferencialmente rosé, vinho branco e coquetéis doces. Alimentos como bolos, mel, melões e sobremesas delicadas também são altamente apreciados. Em muitas tradições, evita-se oferecer peixes ou frutos do mar, pois estes são considerados parte de seu próprio domínio ou até mesmo seus filhos, embora essa regra possa variar conforme a casa ritual. As oferendas são frequentemente levadas ao mar e, quando são aceitas, simbolicamente indicadas pelo afundamento, entende-se que houve aprovação da Loa. A qualidade dos presentes é essencial, pois La Sirene não tolera negligência ou descuido, exigindo sempre o melhor que se pode oferecer, com pureza, respeito e intenção sincera. Suas oferendas, muitas vezes ligadas ao luxo e à beleza, não são meros gestos simbólicos, são formas de estabelecer comunicação e se alinhar com sua frequência. Entre seus epítetos, destacam-se títulos como Senhora das Profundezas, Rainha das Águas Salgadas, Dama dos Espelhos, Encantadora dos Mares e Guardiã dos Mistérios Ocultos, além de sua associação direta com La Baleine. Esses nomes não apenas exaltam sua beleza e poder, mas também revelam sua verdadeira essência, uma força que seduz, revela, transforma e conduz o iniciado aos mistérios mais profundos da alma e do universo. A gente vai fazer uma oração a La Sirene, mas antes de fazer a oração é importante dizer que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, oração a La Sirene, por Selene de Hecate. La Sirene, rainha das águas que escondem segredos antigos, eu me aproximo de ti com respeito e entrega. Tu que habitas as profundezas onde a luz se transforma em mistério, envolva-me com tua presença suave e poderosa. Me ensine a mergulhar em mim mesma, sem medo, a reconhecer as emoções que fluem como marés e a encontrar beleza até nas partes mais ocultas do meu ser. Que teu espelho revele minha verdadeira essência, além das ilusões e máscaras, e que teu canto desperte em mim a sabedoria que repousa no silêncio. Atrai para minha vida aquilo que vibra em harmonia com minha verdade e afasta da minha vida o que não sustenta minha evolução. La Sirene, Senhora do encanto e da profundidade, me guie com tua graça pelas águas do destino, para que eu possa emergir mais consciente, mais intuitiva e mais inteira. Assim é e assim seja. Salve La Sirene. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda com Pix, com Superchat, se tornando membro do canal, enviando valeu demais, enfim. Aguardo vocês também no próximo vídeo. Na quinta-feira tem Oráculo com La Sirene. Então, Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay.